Esse senso de comunidade, a internet está nos roubando. Porque a gente começa a achar que comunidade digital é vida. Não é. Comunidade digital é um monte de gente que pensa todo mundo igual, achando que está pensando correto. Você sai da comunidade, você fica escandalizado que alguém pensa diferente com você. Aí você vira um hater, ou os outros viram um hater com você. Eu acho que sabe, a internet está criando uma falsa identidade entre as pessoas. A gente tem que sair dessa ilusão e viver o mundo real, que é lá fora, com gente de carne e osso. Se eu pegar esse gancho do Covid, sempre que tem uma situação difícil, eu acho que sempre tem oportunidade ali. Então, assim, quantas oportunidades, claro que, tirando todos os problemas que tiveram, muitas pessoas morreram, não estamos negando nada disso, mas quantas oportunidades a gente não teve ali? A doença aguda aproxima as pessoas e a doença crônica afasta as pessoas, né? Ou seja, Nossa, isso é muito verdadeiro. aquilo que é verdade. pontual, você fala assim, pô, vou ajudar, mas quando aquilo começa a se perpetuar durante uma semana, 2 semanas, um mês, um ano, 2 anos, você fala assim, cara, não aguento mais isso. Olá, bem-vindos a mais um Dois Não Pode, comigo Juliana Mansuri, com meus companheiros. Augusto Pinto e... Marcelo Stenberg. Bem-vindo, Marcelo, Ju. Obrigado. Preparados? O tema hoje é encrenque, hein? O tema Difícil, hoje, gente. difícil? O tema não é difícil, o pano de fundo do tema é. O tema é a esperança em tempos difíceis. Em meio a conflitos étnicos, raciais, religiosos, ideológicos, a internet virou um megafone. Os algoritmos ampliam os extremos e os haters se inflamam. Guerras se banalizam e a gente perde a esperança. Não sei vocês, eu me sinto muito assim. Esse episódio investiga sobre como cultivar uma experiência lúcida, que não nega a dor, não nega as dificuldades, mas que transforma essa dor e a nossa indignação em estímulo para a gente colocar um sentido em nossas vidas. O que só é possível se a gente cultivar a nossa luz interior, que ninguém pode apagar. A luz interior é só nossa, é nossa propriedade. E com ela, a gente pode iluminar a vida das pessoas ao nosso redor. A empatia, ela reconstrói pontes e ajuda a despolarizar. Hoje a gente vive num mundo polarizado, gostemos ou não, eu não gosto. Sem apagar as diferenças. Pequenos gestos cotidianos acendem a esperança nas pessoas e dão sentido às nossas vidas. O desafio é a gente dar o primeiro passo, mas que seja essa a nossa ousadia. Então, dito isso, gente... Eu faço a pergunta. Qual é o primeiro passo? Por que você faz a pergunta Porque eu achei que sempre? essa pergunta é Você acha ela mandona, interessantíssima. Marcelo? Eu não vou Pô, me meter em briga de ligeiramente. família. Ligeiramente. Qual Eu é a sou mandona. pergunta? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente transformar desesperança em esperança. Sim, mas Porque, qual o na primeiro passo verdade, para isso? o primeiro passo é esse, porque quando você olha um mundo difícil, você se sente desesperançado. Para você transformar isso, você tem que mudar a chavinha. Dizer, olha, gente, a dor é estímulo. A dor não necessariamente tem que ser desesperança, tem que ser fim de mundo. Tem uma guerra, essa guerra vai acabar. Tem o Covid. O Covid gerou muita desesperança entre nós. A gente achava que ia morrer de Covid, a gente achava que o mundo não ia ser mais o mesmo, e de fato não foi. Só que eu, pessoalmente, acho o mundo pós-Covid um mundo melhor em muitos sentidos. A gente aprendeu muito com o Covid. Por exemplo, a gente aprendeu a viver em comunidade. A gente aprendeu a se alegrar com pequenas coisas, a botar uma música dentro de casa, preso no nosso isolamento, e saber que a vida ainda tinha um sentido e que ia haver um sol depois do A Covid. vida sempre tem um sentido, né? Não importa o que E esteja vocês? acontecendo. Como é que vocês transformam desesperança em esperança? Marcelo. Eu vou voltar um pouquinho, na verdade, Volta. porque eu acho que, assim, voltando para a pergunta da Ju, né, qual é o primeiro passo? Nem Acho sempre é mágico eu acho que a esse gente vai ter que. botão. Eu tô pensando aqui, eu não sei a resposta ainda, mas eu acho que o botão da desesperança para a esperança é consequência. Né? Uhum. Eu não acho que esse é o passo. Acho que o que a gente quer é sempre, talvez inconsciente que seja, a gente quer ter mais esperança por vários motivos. A gente pode discutir eles aqui, já comprovados neurocientificamente, entre outras coisas. Mas eu acho que pensando
no passo que poderia me levar para uma vida ou um momento da vida, né, de desesperança para a esperança, eu acho que a gente volta para na minha cabeça, pelo menos, a gente volta para uma conversa que a gente já teve até em outras vezes que a gente estava sentado aqui, que é quando a gente fala de propósito, né, e não só propósito exatamente do momento. Antes da gente começar aqui, eu estava falando de um dos grupos, né, que tem estudo comigo e tal. E eu falei, agora a gente começou a estudar sobre reencarnação, tal, tal. E aí, seu pai fez um comentário, né, sobre o propósito do estudo da reencarnação, e para mim, o propósito do estudo da reencarnação não é a reencarnação em si, né? Eu acredito na reencarnação, mas o propósito do estudo da reencarnação não é a reencarnação em si, mas é mais A me dar... conexão com as eu acho pessoas, que sim, eu acho que isso também é a consequência, mas é mais me comunidade. dar a certeza de que o que eu estou passando agora é consequência de escolhas conscientes ou inconscientes feitas anteriormente. Então, eu acho que quanto mais eu entendo, quanto mais eu tenho uma certeza no invisível, vamos chamar assim, né? Porque é muito desconhecido, né? Tem o conhecido e a gente tem que fazer escolhas dentro do conhecido, mas eu acho que o desconhecido, que é aumentar a certeza, seja num algo maior, numa crença divina, num Deus, numa luz, num Criador, como cada pessoa preferir, eu acho que ajudaria a gente ter mais, dar o passo da esperança. Então, eu acho que o desafio, né, o tempo difícil, eu não sei se o tempo difícil é o desafio, eu acho que o tempo difícil é a força, é o motorzinho que pode levar a gente, se a gente souber lidar bem com ele, para esse momento. Até, você falou do Covid, que foi um momento difícil e tal, e óbvio, olhando para a humanidade como um todo, não a menor dúvida sobre isso. Mas incrivelmente falando, pelo menos para mim, depois de passar do primeiro mês, eu falei assim, cara, talvez seja o melhor momento da humanidade nesse momento. Talvez o Covid. E aí, para mim, Marcelo, pulsou dentro de mim uma esperança de falar assim, poxa, tá sendo difícil, tá sendo horrível, né? Especialmente para quem passou por mortes mais próximas, com certeza pior. Mas na minha cabeça, mas se o mundo sair melhor dessa, e eu acreditava que o mundo ia sair muito melhor, não tenho muita certeza do processo como foi hoje em dia, mas vai ser outro. Dentro de mim, o Covid me encheu de esperança. Eu falei assim, cara, a humanidade vai sair disso de uma É, forma diferente. se eu pegar esse gancho do Covid, sempre que tem uma situação difícil, eu acho que sempre tem oportunidade ali, né? Então, assim, quantas oportunidades, claro que tirando todos os problemas que tiveram, muitas pessoas morreram, não estamos negando nada disso, mas quantas oportunidades a gente não teve ali de, por exemplo, de reconectar ou se conectar mais com familiares próximos, que na correria do dia a dia tá cada um na sua vida, né, de ter tempo. A gente não perde tempo, gente, a gente teve todo o tempo do mundo para aprender novas Até práticas, demais, né? para aprender a olhar para dentro. Até demais depende, você Porque pode muita preencher o gente seu olha, tempo. pô, eu não sei o que fazer, eu tô ocioso, falta de Sabe, imaginação. tempo de estar junto, a gente teve tempo de estar junto. Você quer uma coisa mais preciosa que isso? Isso não faz com que a Covid não tenha sido terrível, mas mesmo no terrível, você consegue criar oportunidades, sabe? Mas eu acho que tem o outro lado disso, né? Porque tudo são perspectivas, né, sobre a mesma coisa, né? Imagina uma pessoa que ela trabalha de dia para pagar a conta da noite, o Covid deve ter sido financeiramente Para Um a pequeno maioria das empresário, né, pessoas, né? Marcelo, que cara, fechou as porque portas. empresário que depende da Eu, venda do dia, Você, eu. né? é verdade. E eu também tive meu desafio, mas eu fico pensando, mas graças a Deus, né, graças ao meu trabalho, meu esforço, minhas escolhas, eu tinha uma reservinha, né? E, tipo, então, tudo bem, então foi desafiador, mas imagina a pessoa que não tinha, mesmo, tá? Então eu digo assim, para essa pessoa é mais difícil naquele momento o ato de pensar assim, cara, eu preciso comprar amanhã comida dentro de casa e eu não sei o que eu vou fazer, né? E, então assim, eu acho que teve um lado Muito desafiador. muito incrível, que é, poxa, eu tenho mais tempo com a minha família, né? Eu lembro de eu pegar a televisão lá de casa, colocar um YouTube qualquer com um cenário de praia e pegar 2 cadeiras e brincar com as crianças fingindo que eu tô na praia dentro de casa para tentar mudar um pouco o cenário de casa, ou seja, tentando inventar qualquer coisa, né? Mas dentro de um possível desconforto, eu tive todo o conforto, Sem né, dúvida. nesse cenário, né? Óbvio, trabalhei pra caramba, me reinventei e tal, tal. Então, assim, teve o desconforto, mas dentro de um desconforto, teve muito conforto, né? Sem dúvida. Dentro de alguns cenários. Tudo bem, uma comparação aí, talvez a comparação não seja o ideal, mas eu acho que
mesmo os cenários, porque chega uma hora que a pessoa fala assim, ou eu me apoio em alguma coisa, ou acabou a vida. Mas, Marcelo, me permita pegar do ponto que você parou aqui, tá? E expandir um pouquinho. Eu acho assim, isso também nós já discutimos aqui embaixo de outros temas. Quanto maior a dificuldade, eu volto ao Covid, que foi realmente uma dificuldade enorme, alguns ficaram totalmente desesperançados porque tinham problema de trazer comida, pagar boleto e Para tudo hoje. mais. Agora, sabemos nós que quanto maior a dificuldade, maior será a fagulha de criatividade resultante disso. A Para oportunidade. mim, só para tentar fechar esse raciocínio, para mim o pior desse cenário nem é esse, é a perda da empatia. Porque quando você está correndo atrás dos seus problemas de sobrevivência, você perde empatia. Será? Não, tudo Lógico, cabe um será, com mas certeza. você perde empatia. Se você perde Você não acha empatia, que a época da não, Covid foi solidária? Ju, Não. calminha, deixa eu terminar o A gente tá raciocínio falando de outra coisa. mais um minutinho. Se você perde a empatia, você não só está desesperançado, mas você está aumentando a desesperança à tua volta. E aí eu volto para você e te pergunto, isso aconteceu e nós vimos. Como lidar com isso? Não perder empatia quando você está ferrado, você está com dificuldades de manter a sua própria esperança. E sem querer você está gerando desesperança nos outros à sua volta. Como lidar com isso? Eu concordo em partes, né, com Que bom. o que você falou, assim, porque, primeiro assim, tem uma coisa que é comprovado neurocientificamente, que é quando a pessoa interpreta uma situação como sobrevivência, ou seja, estou passando por um momento de sobrevivência, seja ele qual for, é uma interpretação, naturalmente, o nosso corpo ele produz ou ele libera um excesso de cortisol, né? Porque o corpo precisa de uma resposta para sobreviver. Só que uma coisa é uma sobrevivência. Atacar ou se defender, né? Atacar ou se Volta defender. para a idade da pedra, Exatamente. né? Então, uma coisa é uma sobrevivência real, e outra coisa é eu achar que aquela visita que vem me visitar vai me estressar muito e eu interpretar aquele momento como uma sobrevivência porque é muito desconfortável. São cenários diferentes, mas talvez a interpretação de sobrevivência seja a mesma, mesmo que o cenário seja muito diferente. Então, a gente volta para o desafio da interpretação, que é olhar para a cena e falar assim, poxa, isso aqui é sobrevivência ou não é sobrevivência? Agora, tem um além disso. No estado de sobrevivência, né, e aí cortisol está elevado no corpo e tal, a gente não olha muito para os lados. E aí o que seu pai falou, o Augusto falou, está certo. Assim, a gente não olha muito para o lado porque é do ser humano, eu preciso sobreviver. Então, nesse estado inicial da sobrevivência, a gente perde um pouco da empatia pela pessoa do lado. Porque assim, eu preciso sobreviver. Eu tenho que correr mais rápido para o leão pegar o cara do O meu cara que está lado. atrás, porque antes ele do que eu. Então, no momento real de sobrevivência, O egoísmo brota. o egoísmo ele é jorrado, né? As Ele pessoas vivem a vida assim. Primeiro eu, né? E quero nem saber do mundo, deixa eu salvar minha pele primeiro. Com o estado de sobrevivência no modo crônico, né? Ou seja, que foi um estado longo de Covid, por exemplo, o ser humano também tem uma capacidade de adaptabilidade gigantesca. Sem dúvida. Então a gente se adapta à situação e fala assim, não, calma aí, não é tanto uma sobrevivência, né? Isso tá melhorando, eu consigo arranjar formas, né? E aí começa um ato, e é natural da mente do ser humano, começa um ato de olhar para, pô, essa pessoa tá pior que eu. Caraca, essa Sempre pessoa... tem alguém pior que você. E Sempre Marcelo, tem. Mas é que no estado real de sobrevivência você não consegue mas olhar para o olha, lado. eu vou voltar a uma referência que você trouxe para nós no episódio anterior que nós gravamos, que é a história do Viktor Frankl, com seu livro O Sentido da Vida, né? Como dar sentido à vida. Sim. Não tem, na minha opinião, algo tão traumatizante, terrível para colocar a gente em estado de sobrevivência, que a situação de um campo de concentração nazista durante o Holocausto. Se um cara de meia idade, ao quebrado, sem sapato, no meio da neve, conseguiu dar um sentido para a vida e motivar as pessoas à sua volta, a gente consegue fazer isso em modo sobrevivência em situações diferentes. Eu acho que é muito mais aquela chavinha mental. Eu também acho. Eu acho que que a gente é tem que sobre virar. tirar o holofote só de você, tá? Exatamente. E aí eu falo Que é o da que ele minha fez, né? experiência. Eu já contei essa história milhares de vezes. Eu perdi uma filha, é um momento de sobrevivência. De outro jeito, mas você tem que sobreviver àquilo. E a minha sobrevivência, ela veio de eu
não pensar que sou a única coitada do mundo e que existem outras pessoas na mesma situação, em situações piores, e de começar a tentar ajudar essas pessoas. No que eu tento ajudar essas pessoas, aquilo ganha um propósito. Aquela dor ganha um Agora, propósito. eu acho que a gente tem que ter um método para fazer isso, porque essa chavinha não é piloto automático, Marcelo. Você está em modo sobrevivência numa situação limite, você tem que lembra da história dos 2 trilhos? Ir para o trilho da inspiração, dos seus valores e tal. E Como é que você qual é o faz isso? método? Uma oração, por exemplo. Você lê um salmo que você gosta, eu adoro o Salmo 23, o Senhor. Mas aí acho que cada um tem Cada um aquilo tem que seu te método, põe, né. mas eu digo, você tem que ter uma coisa assim meio mecânica que te força a deixar de ser egoísta naquele momento e pensar maior. E aí cada um usa seu método, vai meditar, vai ouvir música, faz uma oração, qualquer coisa que te jogue para dentro de si, porque o egoísmo está fora, Tá está aqui em fora. volta. Então, e aí eu acho que, assim, se eu pegar de novo, assim, tudo é percepção, né? O seu momento é Claro, para você, o momento é para mim, cada um tem os seus claro. momentos. E zero fazendo pouco caso dos momentos de qualquer pessoa que se sentem passando por sobrevivência enfim, em determinados momentos. Mas se eu pegar um pedacinho da minha vida, um pedacinho, que foi quando meu irmão morreu de câncer, né? Ele tinha 29 anos, foi um momento muito difícil para mim, né? Com certeza, para mim de uma maneira como irmão, para meus pais de uma maneira como os pais, né? E cada um sente com os amigos de uma forma, cada um sente de uma forma diferente. E uma das coisas que eu tranquilamente consigo dizer que não é questão de foi fácil ou mais difícil, mas com certeza foi muito mais fácil por eu ter uma crença Sem dúvida. numa que existe uma trilha espiritual e que esse mundo físico, apesar de relevante, importante em todos e vários sentidos, é só o meio para eu fazer o que eu tenho que fazer. E aí eu volto porque eu falei no comecinho, a importância, e aí eu acho que na minha opinião, acho que é essa a importância do verdadeiro estudo de qualquer espiritualidade, que é te dar uma certeza que isso aqui que a gente vive É é só temporário. um meio. É. É o meio para você fazer um pedaço da sua história. Então, os cenários acontecem, a gente não controla eles. A gente pode controlar como eu vou interagir com eles, mas eu não controlo o que acontece ou deixa de acontecer. Então, no momento que acontece, fácil ou difícil não está em discussão, Faz o que você tem faz o que como você consegue fazer, fazer, mas saiba se que você sabe que tem um algo mais, é, não quer dizer que vai ser fácil, mas fica mais fácil encontrar aquele ponto de esperança é isso. e daquela luzinha de esperança, por menorzinha que ela seja, Porque se tudo der errado, não deu errado, né, não dá errado. ainda tem algo. Deixa eu jogar uma bola quadrada para vocês agora, porque essa esperança que nós estamos discutindo é a esperança boa, verdadeira. Não, mas eu tenho uma ação que eu acho que é importante ainda. Então vai. Depois eu jogo a bola quadrada. Continua, Marcelo. Não, que eu acho que uma das coisas até que a gente já estudou, já falou antes, né, que se eu acredito que tudo é energia, tá, e tudo bem, tudo é energia, apesar de tudo ser energia, e eu acredito que eu, Marcelo, sou uma união de corpo e alma, né, ou seja, tem o corpo físico que está aqui e tem a alma, e a união dos dois faz a experiência vivida, livre-arbítrio, escolhas, situações, causa, efeito, enfim. Mas mesmo sendo essa parceria, a forma como o Marcelo é hoje, e acho que isso para cada pessoa em formatos diferentes, a gente tem um limite de quanto a gente pode receber, né? Então, sei lá, então imagina que só cabe no Marcelo essa quantidade de água, tá? E em algum momento não cabe mais, né? Porque vamos supor que a água encheu, está quase transbordando, não cabe mais. Só que eu acredito que a vida, Deus, luz, energia, não quer parar de me dar, quer me dar ainda mais. Mas se eu não tiver a capacidade de abrir um espacinho para receber mais, não vou receber, porque vai transbordar A vida como um canal, não como um recipiente como limitado, né? recipiente. Então, por um lado, a forma como eu acredito é que quando o copo está transbordando, são os momentos da vida que a gente sente dor, caos, sofrimento. Então, dor, caos e sofrimento, na minha percepção, não é ausência de luz, não é ausência de Deus, não é ausência de energia, nada disso, pelo contrário. Falta de espaço É a só. vida querendo me dar mais e eu tô sem espaço nesse momento. Compartilha, cara. Essa é a mensagem, né? Já que eu preciso criar espaço, em vez de eu ficar brigando com o cenário, e se eu fizer um furinho aqui embaixo do copo, bem pequenininho, e começar a direcionar esse furinho, Distribui um pouco. eu Que tô é abrindo espaço. exatamente o que eu falei que eu fiz. É isso. Abriu espaço. O Em compartilhar. outras Essa é a palavras, fórmula universal, né, gente? É a fórmula da como criar boa esperança, né? Mas a bola quadrada que eu queria lançar para vocês é o seguinte: nós estamos vivendo hoje o mundo da autoajuda. O que se ganha dinheiro com autoajuda, banalizando
a dor das pessoas e gerando esperança com fórmulas pré-fabricadas, isso eu acho uma coisa muito ruim. Porque em vez de você pegar seus sofrimentos, suas dificuldades, suas dores e ressignificar, compartilhando, colocando boas intenções, propósito, etc., a gente usa fórmulas ridículas para, não, faz isso que você vai transformar É, dor em dinheiro, vai ficar aqueles rico. vídeos, aqueles vídeos que aparecem 3 passos para sair disso. Me dá Isso. um pouco de nervoso esses vídeos. Vamos discutir um pouco isso? Quer dizer, a banalização da dor para criar esperança numa indústria de fabricação de Virou uma facilidades. indústria, né? É uma indústria. Como existem tantas. Mas eu acho que tem os dois lados, né? Acho que vira uma indústria e aí acaba se pegando um conteúdo que às vezes é super profundo e superficializando o assunto, Banalizando. banalizando, e aí trazendo de forma superficial. O problema do superficial não é o superficial, porque mesmo o superficial, de alguma forma, acaba tocando alguém que vai se aproveitar daquilo no bom sentido, né? Mas esse aproveitar disso no bom sentido, mesmo que seja de forma superficial, por não ser profundo o suficiente, é temporário. E por ser temporário, a pessoa entra num looping. Então, eu saí e voltei, saí e voltei, saí e voltei, saí e voltei. Você fica navegando no seu copo cheio e derramando Derramando. o Então, tempo todo, assim, né? então, eu não acho a melhor forma de viver a vida, mas é uma forma que muitas pessoas encontram de tentar estancar a dor do sofrimento, da angústia, da falta de esperança, dos momentos difíceis da vida. Eu só não concordo, Marcelo, com a questão da superficialidade, porque às vezes eu vejo esses... É inevitável, né? Você está na internet, você vai acabar vendo alguma coisa de autoajuda, alguém vendendo uma fórmula fácil. Mas não necessariamente é raso, não necessariamente superficial. Às vezes o cara desenvolve um método que, putz, é profundo, você tem que estudar meses, comprar livro, fazer curso e tal, mas sempre é egoísta. Sempre é o centro é você, é colocar você como a tua prioridade maior, que eu não estou dizendo que é errado, é que se for só você, acabou, aí Mas é você acha ego. que não tem nenhum método que Não, não possa falei ser nenhum é uma verdadeiro, palavra muito bom? forte. Não, não falei isso. Não põe palavra na minha. O que eu digo Você é. falou sempre é Não, egoísta. eu falei. Então, Reformule. reformulando. Na maioria das vezes, você vai olhar o que esses programas estão. São pacotes, né? Tem livro, tem autoestudo, tem método. Às vezes, uma coisa muito elaborada, mas sempre visando o materialismo, é ganhar dinheiro fácil. Olha, ganha o seu primeiro milhão em Ah, isso 6 tem de meses. monte. É o tempo todo. Não é que é raso, é egoísta. É olhando só você, se dar bem. Você acha que é um problema se a pessoa tem Eu estou um radicalizando um método, um pouco, né? formato que pode, de fato, ajudar as pessoas? Não estou falando a ganhar milhão, as pessoas a melhorarem a vida, a criarem um sentido. Isso não é Você acha ruim. errado ser Não acho. monetizado? O que eu acho assim, a monetização não é um crime, desde que o teu propósito não Exato. seja a monetização em si. Se você, por exemplo, eu gosto muito vou fazer uma propaganda aqui da Undertop. Undertop eu acho que é uma marca que tem propósito, né? Você me mostrou o texto de uma campanha que você está lançando. Putz, é transformar roupa em alma, é ver o que tem por trás da roupa, o ser humano que está vestindo e tal. Isso é uma coisa maravilhosa. Essa marca merece ganhar dinheiro, porque você não faz isso para ganhar dinheiro, mas é tão legal que você vai ganhar dinheiro E com posso isso. falar, é muito legal se você acha um caminho que você possa ser seu meio de subsistência e que esse caminho é ajudar outras pessoas, Isso. né? Juntar as duas maravilhoso. coisas, né? Que é o que o Marcelo falou, de fazer o furinho no copo, né, Marcelo? Ou até, sim, eu faço isso aqui, que é o meu business, eu ganho muito dinheiro aqui, mas isso aqui me proporciona fazer um monte de outras coisas que são muito Também. legais e ajudar um monte de gente. É Então isso. eu não acho que nenhum trabalho é problema, pelo contrário, eu acho que trabalho é digno, é importante, é fazer, é gerar energia, né? Quando você trabalha, você movimenta a cabeça, energia, propósito, acaba criando reflexões, interagindo com pessoas, eu acho ótimo. Agora, o que eu faço com o que eu recebo, eu acho que é mais importante do que o que eu recebo em si, né? Porque eu posso receber, e aí, né, eu preciso de tanto para ficar tranquilo, eu preciso de tanto para ficar tranquilo, nunca é suficiente, né? Então, eu acho que e eu acho até que a pessoa acaba recebendo bem mais quando ela injeta um propósito. Não, vou receber isso, mas estou ajudando A, B, C, D, J, K, estou ajudando um monte de gente, faz sentido, né? Então, assim, eu acredito que relacionamentos se dão por afinidade, Com né? Então, certeza. assim, você pega pessoas muito diferentes uma da outra,
é difícil ter um ótimo relacionamento. Não tem que ser igual, mas tem que ter alguma similaridade. Então, eu, Marcelo, acredito num Deus, num Criador. Eu acredito que esse Deus, que esse Criador, é uma força infinita de luz, de compartilhar, de criação, de boa vontade. Então, se eu quero ter uma relação melhor com esse tal de Deus, né, que é difícil definir exatamente, eu preciso agir pelo menos como eu acho que ele agiria, porque assim eu crio afinidade. E na afinidade eu passo a receber mais. Contanto que uma das coisas que se fala na sabedoria da Cabala é que uma das coisas que a gente deveria fazer em vida é criar similaridade, a expressão usada é similaridade de formas com o Criador, né? Ou seja, quanto mais você age como ele, mais você interage com ele. Menos chance de você fazer bobagem e agir egoisticamente. Então, se eu acredito que Deus é uma força infinita de doação, de compartilhar, quanto mais eu consigo, dentro do meu limite, fazer isso, mais eu acabo recebendo, mais eu acabo como consequência estando no lugar certo, na hora certa, mas eu acabo como consequência atraindo as pessoas certas para minha vida. E aí a consequência disso, e aí voltando para o que a gente está falando de esperança, é óbvio que quando está tudo bem, né, a gente estava comentando isso antes, está tudo bem, esperança, você não precisa ter esperança, está tudo bem. Né? Esperança com céu azul é molezinha, né? Tem esperança. Não precisa. Tá tudo bem. Mas olha, vamos pensar o seguinte, imagina um mundo, é um mundo que dizem que vai chegar, né? Onde todo mundo tenha o mesmo X de dinheiro, né? Todo mundo tem um salário Igualdade igual, total. Né? Igualdade total, e que isso é como se parasse de existir o dinheiro. Todo mundo tem os mesmos acessos. Todo mundo tem tudo, não faz diferença. Uhum. Eu acredito que a nesse utopia mundo... que a inteligência artificial talvez proporcione. Esse mundo sobraria tempo para a gente olhar para dentro. Mas eu acho que nesse mundo a gente também aprenderia, muitas pessoas aprenderiam o quanto compartilhar e ajudar o próximo, porque não é só sobre dinheiro, a nossa vida é sobre desafios internos, né? Compartilhar aquilo que você sabe, a sua estrada, aquilo que você vê que pode agregar naquela pessoa. Quanto isso ilumina a gente mesmo. Até carinho e empatia. Né? Só ilumina, né? Só ilumina. Não tem nada que faça brilhar mais o olho de nenhuma pessoa do que quando você vê que você impactou a vida de alguém. Ju, você colocou uma pecinha aí que acho que é um ponto excelente de reflexão para a gente aprofundar um pouco o nosso debate, né? Todo mundo precisa de esperança diante de uma dificuldade, de um cenário de dor, de sofrimento. Até os ateus. Eu não sou ateu, não sou religioso, mas não sou ateu, sou espiritualista. Mas e o cara ateu? Como é que ele vai buscar a chama de esperança que todos nós temos dentro da gente se você não acredita em Deus? Vamos colocar isso como uma premissa para a nossa discussão. Eu não acho que é problema, porque eu acho que mesmo o ateu, ele vai encontrar a esperança no médico que vai falar uma coisa para ele, quando ele passar por alguma doença, vai encontrar a esperança numa meditação, porque ele tem comprovado cientificamente que é uma pessoa mais racional, né? Vamos entender que é isso, né? Menos espiritual, mas aqui, quero prática, quero vou piorar a minha premissa. Piorando minha premissa significa, vamos pegar uma pessoa que seja ateia, ou um ateu ignorante, que não trabalha as suas emoções, que não tem acesso a um terapeuta, que nem sabe o que é meditar. Como é que um cara com pouco conhecimento, pouco estudo, pouco dinheiro, vivendo numa situação, periferia, as comunidades no Brasil, nas grandes cidades, são quase um campo de concentração, né? Você pega um alemão, quem vive no alemão, vocês não acham que vive tipo uma Treblinka da vida? Não, acho que não. É muito menor. Acho que tem gente que vive bem feliz lá. Pois é, mas é uma pressão. Que vai pro sambinha da noite. É uma pressão danada ali. Não vamos banalizar. É uma pressão danada, mas assim, é uma pressão danada viver na guerra. É uma vez se acostuma. Vocês dois estão desconstruindo o meu cenário. Eu estou construindo um cenário para vocês dois debaterem. Concordar com o cenário. Então, mas é um cenário onde as pessoas têm pouco dinheiro, tem muita desesperança, muita violência, não tem conhecimento, não tem essas ferramentas que nós temos. Vão meditar, eu vou no médico, ele não tem nada disso. Ainda assim, eles vão para o sambinha à noite e tal. Onde eles foram buscar esperança, apesar de todas essas farturas, né? Farta tudo para os coitados. Como? De onde vem essa esperança? De onde vem? Vai surgir uma fagulha, gente, em algum lugar.
Pois Eu é, mas acredito eu nisso. confesso, Às eu vezes fiz a até no pergunta pra sambinha você. da Não, noite. é no sambinha, é na, É no cerve é na sambinha, na cervejinha, é cervejinha, no ele programa ouve de televisão aleatório, na é, internet, ele é, ouve é o uma futebol, palavra, é o time dele que faz um gol e sei lá o que, e ganha do outro time, outro, já perdeu, até perdeu o campeonato, mas tirou ponto do sei lá quem do time que tá ganhando. A essência do ser humano, independente se ela reconhece isso ou não, é estar feliz. A gente busca sempre o tal da felicidade, da tranquilidade, do Ah, gente, prazer. A gente eu, busca. eu às vezes acho que a essência do ser humano é se lamentar, se lamuriar, e a guerra nosso o tempo todo é para sair desse lugar de tristeza, de ansiedade, desconforto, para buscar um lugar de luz, Então, independentemente de então, religião. se a gente Mas, tá. mas Não, não é um mas. jogo de futebol, Marcelo. Eu sei mas a lá, eu não pessoa, o consigo ver um jogo cenário. de futebol se Não, eu mas tiver peraí, o com cenário a que você minha vida colocou não é calma. você colocou uma pessoa ignorante. Exato. A pessoa ignorante, ela não tem essa consciência que você está colocando aqui. Então, ela assiste o time Não, dela olha, ganhar, aquilo gera uma tem, felicidade, pau- tem um pessoas no mundo que quentinho falam no assim: coração. isso aqui é Corinthians, vive o Corinthians o dia todo, isso gente, aqui é o pau Flamengo, que vive o Flamengo. bate em Chico, bate em Sim, Francisco. mas de formas Ai, eu diferentes, com adoro cenários esse diferentes. ditado. A mesma dor que você tem quando você está numa situação de Covid, morando numa mansão, você tem morando numa favela. O cara se sente desesperançado, tem medo, se preocupa com a Sim. família. Nesse momento, eu não sei, eu não conseguia ser esperançoso, mesmo estando numa situação melhor, vendo futebol, ou tentando ouvir Você não. Então, mas é o que a Ju está falando. É isso. A gente sempre sei vai lá. ter um ponto da vida, e cada pessoa vai ter o seu, e aí não é uma fórmula exata, porque somos seres humanos diferentes. Que aquilo vai dar Graças a esperança Deus, para né? mim, graças a Deus, mas que aquilo vai trazer esperança para mim, mas talvez não para você. Sabe que hoje em dia já tem clínicas e lugares no mundo que medem o nível de felicidade de uma pessoa, chamada, né, felicidade. Tem vários índices de felicidade, o que é felicidade, como felicidade, vários índices, tá? E uma das coisas interessantes que eles provaram por pesquisa é que existe uma coisa chamada curva da felicidade, né? Que é assim, aí cai lá embaixo, depois sobe, tipo um gráfico, né? Vai assim, lá embaixo, sobe. E aí a pergunta é por que que aqui é mais alto e por que que aqui é mais alto e essa queda tão grande? Aí primeiro dado da pesquisa, não é do Marcelo, da pesquisa, fala. As pessoas que estão aqui mais felizes, elas normalmente têm menos do que 20 anos. E as pessoas que estão aqui mais felizes de novo, normalmente, elas, quando a pesquisa foi feita, elas têm 60 a mais. Pensam demais, né? Não, tem 60 anos mais. O cara de 60 anos talvez pense mais do que o de 20, e aí Então, mas ele aí, acha encrenque em tudo, né? não sei se é por causa disso, porque a pesquisa ela fala sobre Não, isso. ele está feliz, ele Eu está tô no tentando- topo da Da felicidade, felicidade. aqui. Ah, o jovem tá feliz? jovem O menos de e o 20 e o de mais de mais 60. É isso que eu falei, o cara de 60 às vezes Não, pensa o muito de 60 mais. também está Também. no topo da felicidade. Também está no Também. topo? Eu achei que era o inverso. Aqui embaixo, Entendi Entre o errado. 20 e o 60 que não. o 20 e o 60 que é o problema. Então, o vale está aos 40? o vale você está aos falando? 40. Não é por mal. É estranho isso, né? Não é pelo. Não, mas olha a explicação, que faz sentido, pelo menos para mim, tá? Imagina uma pessoa de 20 anos. Ela Não vai. está pensando em nada, está Não, seguindo ela o flow. vai, tá entrando na faculdade. Então, assim, ela tem aquela esperança da vida, não, né? Aquele mundo. Tá tudo começando. Aquele mundo de valores, aquela vida ideal, não sei o quê. Aí, bom, faculdade, começa, né? O mundo da vida real, começa a interagir com situações. Só esperança, né? E aí começa a tomar pancada na faculdade, vê que o mundo não é E o exatamente 60 assim. já construiu. Aí começa a lidar com problemas, vem mercado de trabalho, muitas vezes, dependendo do mercado de trabalho, mais ou menos agressivo. Eu falei, cara, isso aqui é cada um por si, Deus por todos. É o modo de sobrevivência, Modo de sobrevivência. aos 40, né? E aí vai. Aí chegou nos 40, a pessoa fala assim, chega, não quero mais ver isso, preciso encontrar alguma coisa. E aí, por pesquisa, a mudança de chave tá, a pessoa ela para de querer conquistas externas E passa a buscar propósito. e passa a desfrutar daquilo que ela já conquistou, mesmo desejando mais, mas ela passa a aprender a desfrutar. E aí esse ápice seria a partir dos 60 a mais, de acordo com a pesquisa que já tem alguns anos, então talvez tenha mudado um pouquinho essa faixa. Mas o que eu quero dizer assim, que a esperança ela também está relacionada com como a pessoa sabe ou não desfrutar da vida. E aí entra o futebol. Agora, eu não sei, E eu aí- acho que depois dos 60, você também entra em modo sobrevivência Não, mas por outras razões. Você tem Não é sempre ganhar cenários dinheiro, diferentes. mas aí é doença, é o fim da vida, é a perda das Isso é uma relações. pesquisa. Não, eu não estou negando a pesquisa. Genericamente. refletindo. Se eu pegar cenários específicos, talvez grupos específicos de pessoas, talvez esse cenário ele mude um Mude. pouquinho. Tá? Mas pegando o cenário que tem uma pesquisa homologada, feita direitinho, né, com todas as comprovações, a pesquisa ela é isso. Então, assim, existe uma curva da felicidade
E a pessoa que consegue desfrutar mais do que ela já conquistou, ela não precisa cair tanto na curva, ela pode fazer uma curva menos acentuada, ela pode até fazer uma curva bem leve. Se ela passa a desfrutar, Tem um baita sentido se isso. ela passa a desfrutar da vida. E isso que eles chamam, o que eles chamam de qualidade de vida. Qualidade de vida não é que a pessoa tem ou deixa de ter, mas é quando ela sabe desfrutar daquilo que ela tem. Então, É a consciência do que ela tem, né, é isso. Marcelo? Então, assim, a curva da felicidade, que está ligado com o nível de esperança, a pessoa fala assim, tá bom, eu tenho desejos, mas esses desejos vão chegar ou não, eu não sei se eles vão acontecer ou não. Eu tenho desejo, tenho um monte de desejo. Eu, Marcelo, tenho um monte de desejo. Eu não sei se eles vão acontecer ou não. Mas se eu ficar vivendo para esses desejos que um dia vão acontecer ou não, eu vou ficar louco. Ou Então, seja, tentando achar uma fórmula aí para sumarizar o que vocês estão falando, o que o Marcelo está falando, eu acho que é a gente botar consciência no momento que a gente está vivendo, independentemente da quantidade de recursos que a gente tem naquele momento. desfrutar do E momento. curtir, porque se você põe consciência, tudo se ilumina, né? Sempre. Eu vou até voltar uma imagem, eu vou voltar à questão da Covid aí nas nossas vidas, né? A imagem mais linda que eu me lembro de ter visto na época do Covid foi uma cena na Itália de uma comunidade que não era uma comunidade rica, não eram mansões, não era um condomínio maravilhoso, era um predinho furreca, com uma micro sacadinha de uma Todo mundo na janelinha. janela, E aí, de repente, todo mundo vai para a janela, um cara começa a cantar e todo mundo começa a cantar aquelas canções folclóricas italianas. O que está acontecendo nesse momento? Empatia. O cara saiu daquele espaço fechadinho, apertado Sim. que ele tinha para viver, foi para fora e começou a tentar passar um pouco de alegria e aquilo contagia, né? E você vê que no mundo normal, sem o Covid, sem essa restrição, é mais difícil ter isso. É um pouco o que a gente estava falando fora do Ah, episódio você pensa aqui, em, a comunidade, né, Marcelo? Que você falou, pô, uma das coisas mais legais para a gente ganhar esperança é viver em comunidade. Você até contou que você faz um trabalho em comunidades de 10, 15 pessoas que se reúnem para jantar juntos para debater um assunto de interesse de todos. Esse senso de comunidade, a internet está nos roubando. Porque a gente começa a achar que comunidade digital é vida. Não é. Comunidade digital é um monte de gente que pensa todo mundo igual, achando que está pensando correto. Você sai da comunidade, você fica escandalizado que alguém pensa diferente com você. Aí você vira um hater, ou os outros viram um hater com você. Eu acho que sabe, a internet está criando uma falsa identidade entre as pessoas. A gente tem que sair dessa ilusão e viver o mundo real, que é lá fora, com gente de carne e osso, que não é fácil, né, hoje em dia. eu acho que a fuga ela é fácil, né? A fuga dos convívios, né? De você se voltar para o mundo do celular, internet, televisão. A gente falou disso da última vez. Até o Celular é home uma office, né? desgraça. Até o home office Até o home isola office muito a isola muito. pessoa. Mas se a gente pegar eventos relativamente recentes no Brasil, né? Como, por exemplo, as enchentes no Rio Grande do Sul. Pegar quantas pessoas se mobilizaram naquele Muitas. momento para poder ajudar. Ou se a gente pegar, talvez, Ou agora, em Rio Bonito, né, depois do tufão. Rio Bonito, ou anos atrás também, aqui no litoral paulista, que teve também aquele, lá na praia da Juqueí, Baleia, Cambori, sei lá, Litoral sul de litoral São sul, Paulo. né, que que caiu, desabou tudo, uma Oh, chuva danada, estrada e tal, Brumadinho. Brumadinho. Enfim, se a gente pegar histórias recentes, relativamente recentes do Brasil, infelizmente falando, é no momento de caos, que acho que a palavra é caos, né? Tipo, a quantidade de morte, dor, e sofrimento e destruição. Esse momento esse momento de caos é o momento que a gente pode melhor do ser humano se revela nesses momentos. falar Né? assim, poxa, eu preciso ajudar essa pessoa. Empatia. Né? Que é essa empatia. Mas sempre a gente fala isso, é no desconforto que está a sua evolução, seu crescimento, a sua luz. Agora, aí também, né, a gente trazendo isso inevitável, né, para o nosso âmbito, que é Brasil, porque você pega um grande desconforto, como, por exemplo, foi o Holocausto na Europa, né? A Europa mudou. Você pega uma Alemanha e uma França hoje, são parceiros carne e osso, e eles eram inimigos mortais durante séculos, né? Depois daquela desgraça da Segunda Grande Guerra, a Europa se reconstruiu.
Aqui no Brasil, a gente reage muito rápido, a solidariedade, essa é a impressão minha, pessoal, do brasileiro é muito espuma de champanhe, é muito rápida e depois a gente rapidamente esquece também. Você pega, por exemplo, você falou de tragédias, né? Eu vi recentemente cenas da região lá de Nova Friburgo e tal, que foi totalmente Devastada lá destruída atrás. 20 anos atrás e Menos, continua, acho, é isso. continua semi-destruída. Você tem aquela explosão de solidariedade rápida, depois cada um volta para suas vidas e Então, a reconstrução vou não falar, acontece. vou falar uma Então, coisa pra você, assim, não sei se você fala disso no nosso último episódio que a gente gravou, mas a minha esposa tem uma condição de saúde que hoje tá bem melhor e tal. E ela falou uma frase pra mim uma vez, cara, que eu falei assim, cara, é uma frase muito verdadeira, né? Que ela falou em relação à doença, né? A doença aguda aproxima as pessoas e a doença crônica afasta as pessoas, né? Ou seja, nossa, isso é muito verdadeiro. aquilo que é verdade. pontual, você fala assim, pô, vou ajudar, mas quando aquilo começa a se perpetuar durante uma semana, 2 semanas, um mês, um ano, 2 anos, você fala assim, cara, não aguento mais isso. Eu preciso. E aí cada um encontra os seus motivos para fazer ou não fazer, e aí é zero julgamento, mas tem umas pessoas que encontram justificativa do porquê não fazer. Ah, não, é demais para mim. Ah, não vou fazer. Ah, não quero fazer. Hoje você esquece, cai na rotina. Né? Tipo, os próprios jornais mundiais, não é só Brasil, mundial, né? Uma notícia que é notícia todo dia deixa de ser notícia. Deixa de ser notícia. Ninguém lê mais sobre Ninguém lê mais. Ucrânia e Tá Rússia, lá. e continua morrendo Tá lá gente igual. aos montes. Porra, tá comendo lá e não tem ninguém. Sabe, eu li uma notícia essa semana, eu tenho até medo de falar porque eu sei que vem pedrada, né? De quem dá Ju ou minha? Não, do público em geral, haters. Porque o tema é Bolsonaro e Bolsonaro ele polariza tanto quanto o Lula. Se falou Bolsonaro, tem polarização. Eu não sou Bolsonaro, quero deixar bem claro. Não sou, não é esse o ponto. O ponto é, o cara foi condenado e logo depois da condenação, ele tinha que pedir, quem quisesse visitar tinha que pedir autorização para o juiz. E tinha milhares de solicitações. Passados, assim, 30 dias do final do julgamento, foi diminuindo, até que na semana anterior tinha 23 pedidos de visita, contra milhares a 30. Ou seja, os amigos esfarelaram. Os falsos Mas vai para uma coisa muito mais o simples. cara vai pra idoso prisão. numa casa de idosos. É isso aí. Primeiro, isso todo aí. mundo visita 2 vezes por Primeira semana, uma vez por semana. semana, uma vez por mês. Quando vê, uma vez por ano, e muitas vezes não vai mais. Não vai Liga e mais. manda mensagem, eu acompanho por telinha, ver como é que tá e os Gente, dados, né? eu vou te falar, não precisa nem estar na casa de repouso. É aquele pai velhinho que perdeu a esposa e está mesmo. morando sozinho e está doente, é uma Que encrenca. tristeza. Sabe, tem um assim. comercial, que eu não sei se vocês já viram, mas é um pouco antigo, mas que me marcou muito. É um comercial, fazer propaganda, uma coisa que eu não uso, tá? Coca-Cola. Mas quase então. Um comercial da Coca-Cola que é uma pessoa, um senhor, que tem 3 filhos, tá? E ele não vê os filhos, aparentemente pelo comercial, dá a entender que ele não vê os filhos há muito tempo. Um tá morando em Nova York, outro tá morando sei lá onde, cada um, todo mundo Na sua vida. na sua vida trabalhando. E aí, o que que ele faz? Ele faz toda uma encenação, mas ninguém sabe que é uma encenação. Então chega uma carta para cada um dos filhos falando que o pai falando que ele tinha morrido. E que o funeral ou enterro ia ser tal dia. Os 3 filhos em lugares diferentes param a vida, pegam um voo, carro e tal, vão até lá. E tem toda uma cena feita. Tem um falso enterro, tem todo um processo feito. Aí depois do enterro, né, aconteceu tal, vai todo mundo para casa do pai, Do morto. né, do morto, né? Não só os filhos, mas os netos e tal. E aí quando eles entram e abrem a porta, tá o pai com uma mesa posta, né? É a Coca-Cola na mesa, porque é o comercial da Coca-Cola, né? E aí todo mundo assim, pai, você tá vivo? E no comercial fala, essa foi a única maneira que eu encontrei de vocês irem me visitar. Olha que coisa Ai, que dolorosa. tristeza. Fico assim, Marcelo vai chorar. eu choro, eu choro. Eu fico assim, Ô, cara, gente, me entrega o Marcelinho Carioca. eu choro. chorando. Eu fico assim, cara, porque, Cara, que tristeza. porque assim, ser humano, cara, a gente faz isso. A gente E me faz dói porque eu isso. faço isso, né? Talvez não nesse nível, eu não faço nesse nível, mas assim, quantas coisas importantes. A gente só valoriza quando acaba. Não é só quando acaba, é porque a gente tá vivendo no automático. Então, eu Que é um pouco da contei para sobrevivência. vocês dois É. uma imagem que eu vi essa semana, eu vou
Acho que vale, dos 2 trilhos, né? Contar aqui para quem Conta, está você no... tá, Você 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 tá você não achou fascinado legal, Eu achei com muito Mari? legal, achei muito legal. Não é minha, eu não inventei, eu ouvi isso aí, eu não vou compartilhar aqui onde eu vi, mas é muito interessante, que é assim, a vida, gente, são 2 trilhos paralelos, né? Um trilho é o piloto automático. Quem é o piloto do piloto automático é o nosso ego. A gente vive no impulso, vive olhando nossos problemas, nosso futuro, sempre olhando o passado para projetar futuro, e é só erro, é só desvio para a esquerda, desvio para a direita e corrigindo rota. Quando bate o desespero, bate um sofrimento profundo, a gente apela para o trilho da esquerda, que é onde está todo o nosso repositório de valores, de propósito, de consciência, viver realmente com consciência no presente e não ficar lendo o futuro para tentar desenhar, lendo o passado para desenhar um futuro impossível. Então a gente está o tempo todo mudando de trilho. Se a gente lembrar que esse trilho sempre existe, está à nossa Tá ali. disposição, está ali a qualquer hora, É. a gente não precisa chegar nessa situação que você descreveu. Não É só precisa. ir lá buscar energia Óbvio boa que não precisa. e volta para cá para reenergizar a nossa vida, né? Só que o piloto automático é um falso conforto e a experiência de estar inteiro e É fazer pior escolhas que isso, porque o ego está o tempo todo justificando as nossas coisas então, é um falso erradas. conforto, é É um falso. falso conforto. Porque a pessoa encontra um conforto onde, na verdade, ela encontra um conforto onde não existe. Então, ela dá um jeito de sobreviver, né? Vou encontrar aqui o meu jeitinho de me adaptar, que, aliás, é até um outro problema. As pessoas falam muito hoje de resiliência, resiliência. Esquecendo que resiliência não é só se encaixar em qualquer canto e viver no automático. É tentar fazer Isso, mas diferente. sem perder a sua essência, É. né? E esse detalhe é importante. Agora, tudo é energia, o ser humano é energia. E o natural do ser, existe uma escala de energia, eu não lembro direito o nome, acho que é Hawkins. E do meio, Essa é a energia do mundo, né? Tem um nome e do técnico. meio para baixo vem as energias, o medo, a vergonha, todas essas energias ruins. E do meio para cima vem a empatia, o amor, a iluminação, a paz. O ser humano, ele reside, na maioria das vezes, nessa escala de baixo. E aí a gente tem que criar métodos. Isso é real? Isso é Isso dado? é real. Gente, esse é A outro gente, eu te desenho dos 2 mostro, saindo trilhos. daqui, eu te mostro essa escala. E a energia é medida em hertz, tá? Energia, hertz. A energia mais baixa que existe chama-se vergonha. Ela tem uma nada de hertz, uma porcaria. E a melhor? Iluminação. Mas aí já é luz, É. né? É redundância. E aí a gente tem que arrumar métodos para sair deste lugar e migrar para esse lugar. São os 2 trilhos, Ju. Assim, A energia de só cima que e o trilho eu da acho que direita. é encontrar Perfeito. essa prática. Essa prática, existem 1000 coisas que você pode fazer. Respiração é uma delas, meditação é outra delas, oração outra delas. Tem muita coisa. Sabe Mas porque Consciência, muitas coisas né? a gente já... Parar e pensar. É uma das coisas que a gente vem discutindo assim, em todos os episódios, de alguma maneira a gente chega no a mesmo gente lugar, chega no né? mesmo Porque- lugar. A gente muda o tema, mas acaba no mesmo lugar. Porque assim, muitas das coisas, não tudo, mas muita coisa a gente já sabe o que a gente deveria fazer para ter uma Só vida não melhor, faz. para ter uma vida mais equilibrada. A gente se engana, né? O ego é tão sedutor que a gente arranja uma justificativa, acredita nela, para não fazer o que a gente tem que fazer. Mas olha, nós estamos chegando no fim do episódio, né, gente? Então, se eu fosse escolher uma palavra, é reflexão. Existem vários métodos, mas pegar essa escala que você falou da vergonha aqui embaixo, iluminação lá em cima, e a gente está o tempo todo na metade de baixo, né? Como é que a gente... Não necessariamente, Não, mas é a tendência. A tendência. Como é que a gente pula para o lado de cima ou para o trilho da esquerda? Reflexão. Primeiro consciência. É reflexão. É. Agora, reflexão e consciência exige algum tipo de método. E cada um usa o método que quiser. Mas você tem que dar uma paradinha e falar, cara, o que Mas você tá todos os métodos fazendo? têm uma coisa em comum. O Você quê? tem que ser recorrente. Constância. 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 O método que você fez hoje, você vai fazer de novo dali um mês, Já é. ele não funciona. Não funciona. Tem dia que não vai funcionar tão bem, tem dia que você não tá afim, mas é constância. É constância. Igual tudo na vida. E aí é o O estudo desafio. é constância, a alimentação é constância, o banho é constante. Tem coisa que você tem que fazer todo dia. Né? Então, se a gente Então, não mas foi se a você toma criatividade banho, dessa você toma constância, banho né? todo dia, por que você não pode fazer todo dia uma coisa que nem sempre vai ser tão legal, mas que você sabe que te leva para uma camada mais iluminada? Perfeito. Nós falamos disso, eu acho que no episódio anterior, que é, não chama de rotina, chama de rituais.
Porque rotina é um negócio meio banal, meio chato. Ritual não. Ritual, uma coisa ritualística é bacana. Você cria um ritual para a tua vida que você vai buscar num momento de desespero e você ressignifica a tua vida. Eu acho que os rituais são muito importantes na vida da gente. É uma nova forma de hábitos, né, de você viver aquilo. Por exemplo, a gente criou ritual, de novo a pandemia. Durante a pandemia, a gente inventou rituais para Cantar parabéns. cantar parabéns. Sabe o que a gente fazia? A gente se reunia, um dos nossos rituais de família era se reunir no jardim ao ar livre para celebrar o domingo, lembra? A gente não almoçava junto ainda. Eu e meu porque irmão almoçávamos, porque eles ali não. já tinha porque- medo, e a gente se reunia no. É um ritual. Para não perder aquela oportunidade de encontro, a gente criou o ritual de encontro no jardim. Então a gente pode criar ritual para tudo, para ressignificar a vida. Eu acho que o mais difícil é o primeiro passo. Até para criar um ritual, você está numa encrenca brava. Como é que vocês dão o primeiro passo para sair da desesperança? Eu acho que as duas coisas são difíceis, o primeiro passo e E a a continuidade. constância. A constância eu já comprei a Porque se ideia. você bobear 2, 3 dias, acabou, entendeu? Não pode. Eu tenho para mim uma frase, não sei onde eu li ela, mas que fala, abre para mim o tamanho do buraco da agulha e eu vou passar por ela. É mais ou menos assim a expressão, mais ou menos assim a frase. Não entendi o sentido, Marcelo. Imagina, eu vou explicar, imagina uma agulha de costurar, né, que tem aquele furinho, Buraquinho. buraquinho. Então, o sentido é a luz do Criador, ou a luz divina, ou a energia, ou toda a esperança, todo o processo que vem como consequência disso, só precisa de uma aberturinha para fazer o resto. Só que essa aberturinha não tem mágica. Você vai ter que fazer o esforço, vai ter que dar o primeiro passo, mesmo que seja na marra. Não, então eu não acho que o primeiro passo dá para enfeitar muito e fazer. Não vai ser fácil É necessariamente. chato, né? vai chato Não acho, mesmo. exato. É Acho que o primeiro desconfortável, vai passo, desconfortável mesmo. eu não vejo muito Tenho como que ir no sair. dentista, odeio. Eu não Mas vejo muito como o vai. primeiro passo vai ser folclorizado, né? Tipo, bonitinho, vamos enfeitado, bota uma fantasia. Eu não consigo ver o primeiro passo como diferente, assim, cara, vai e faz, você tem que dar o primeiro passo. O resto, porque depois que você dá o primeiro passo, você começa a sentir coisas, você começa a avaliar melhor, é bom, é ruim, e aí você consegue encontrar, baseado nas experiências, decisões e escolhas que podem te ajudar no processo. Mas o primeiro passo é o desconhecido, você não sabe o que vai fazer, não sabe o que você vai encontrar, não sabe se vai encher o saco ou não sabe. Tem que dar o primeiro passo. Um contexto que ilustra muito isso, eu acho, é o contexto de você ter um diagnóstico de uma doença grave. Sua ou na família. Quem já não passou por isso? Né? 100% de nós aqui acho que já passamos. Putz, quando você tem aquela notícia, tem o diagnóstico na mão, e você tem que sair da inércia e dar o primeiro passo e a luta, é duro. Eu vou te falar, eu Mas se gosto de deu uma o primeiro frase para passo, isso, que vai. acho que cabe em tudo isso. Eu não lembro muito bem de quem é, mas é uma frase famosa. Se você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. A Boa frase está no frase, livro do hein? Victor Frankl. Tá? É do Victor Frankl? essa Ela é frase? de algum. Não sei se ele tirou de lá, mas- Ela é de alguém famoso, não é dele. Ela é de algum terapeuta. Tipo, não é o Freud, mas é tipo Freud, é de alguém assim. É, o É, Victor- depois deve eu- ser do é. Freud. O Victor Não, Frankl não é. coloca isso no livro Não é. dele. Não Ele é um psicólogo, Depois né? eu falo Victor para vocês Frankl é. quem é, mas não Então é. ele deve ter se inspirado Se em você, Freud. e é isso, se você tem um porquê, você supera qualquer como. Ou quase todas, né? Mas, Quase todas. mas acho que a ideia é exatamente essa, assim. De novo, assim, eu posso falar da fórmula que funciona para mim, e obviamente não é uma fórmula que vai funcionar para todo mundo, né? Mas quando eu falo da esperança, uma outra coisa que também me ajuda muitas vezes, porque tem aqueles momentos de baixa, aqueles momentos da vida que dá tudo errado, nada funciona, as coisas acontecem e tal, e você precisa tirar a esperança de algum lugar, né? Você precisa tirar, assim, uma certeza de algum lugar. Ou talvez lembrar da certeza que você teve em algum momento, talvez seja até a expressão correta. Então, eu tenho do lado da minha cabeceira um livrinho, um caderninho, Você anota. que eu não anoto todo dia, mas eu faço o esforço de anotar pelo menos uma vez na semana, 2, às vezes, que coisas incríveis que aconteceram no meu dia, na minha semana. Caderninho da gratidão. A gratidão é dos milagres, eu chamo dos milagres, né? Eu leio, assim, é raro eu ler, mas quando a vida pega, eu leio, ou quando eu preciso, porque aquilo me ajuda a me lembrar e falar assim, não, calma aí, olha só. Deus. Todo mundo Deus, precisa de uma muletinha nesses momentos. Ele Né? precisa tirar de algum lugar. Agora, gente, eu acho que uma das coisas que causa mais desesperança na gente é solidão, né?
Solidão que pode ser solidão de fato física ou solidão psicológica. Você está psicologicamente isolado numa situação, mesmo que você tenha um monte de gente em Ou volta. se sente sozinho, né? É isso. Ou se sente sozinho. Como é que você enfrenta a solidão para dar o primeiro passo em direção à desesperança? Porque eu acho que um monte de gente que está nos ouvindo aí fala, ah, mas vocês têm família, eu estou sozinho aqui, tá frio, tá chovendo lá fora, não tenho dinheiro no banco. Eu acho que uma boa alternativa é achar um lugar que tenha comunidade. Qualquer igreja que você vá é um lugar de comunidade. Não importa a crença, eu acho que essa coisa de Procura gente, né? comunidade, Comunidade. grupos, ajuda muito. Ou seja, saia da tua solidão. Saia da sua Porque a solidão. sua solidão, de certa forma, você está cultivando ali um ato egoísta lá no fundo. Né? Eu lembro do meu avô é carioca também. Em algum momento minha avó faleceu, né? E o meu avô decidiu se mudar do Rio de Janeiro para ter uma vida diferente na Serra, né? No interior do Rio de Janeiro, na Serra do Rio de Janeiro, que é em Teresópolis. Sozinho? Sozinho, em Teresópolis, né? Tinha uma casa, Mesmo, hein? já tinha uma casa lá, e ele foi morar na casa lá de Teresópolis, né? E eu lembro dele nos primeiros meses surtando no sentido assim, cara, porque ele se isolou, né? Ele também já não trabalhava mais, estava aposentado, mas ele escolheu se isolar porque ele achou que a vida dele ia ser melhor. E uma das coisas que eu vi ele conseguindo fazer, ele encontrou um trabalho. E o que ele encontrou formas de ser síndico, entre aspas, profissional, naquela época não tinha essa nomenclatura, foi ser síndico de vários prédios diferentes, e ele falava, eu sei que eu tenho muito problema sendo síndico, mas isso pelo menos me dá um propósito no meu dia, e isso me dá uma forma de viver, e isso vai me ajudando a ver. Então, aí ele passou a sorrir, passou a acreditar na vida de novo, né? E aí a dor da perda da minha avó, da esposa dele, né? Começou a perder relevância no contexto todo. Óbvio, a memória fica, a saudade fica, mas o contexto da perda perdeu a relevância que tinha, e acabou tendo uma vida maravilhosa em Teresópolis até fazer sua passagem final. Então, assim, eu acho que se a gente se isola e não faz o primeiro passo para encontrar pessoas, de novo, pode ser o barzinho da esquina, pode ser o futebol, pode ser o samba, pode ser o pagode, pode ser show, pode ser uma música, pode ser um clube de leitura, pode ser Lembra os qualquer velhinhos coisa. jogando dominó na praia no Rio de Janeiro? Dominó. É um exemplo claro disso. É a comunidade. São solitários Comunidade é Sabe que tudo. um dos lugares que eu frequento é o Clube Hebraica, aqui em São Paulo. E lá tem uma área lá da Hebraica que tem uma das coisas que é comum jogar na Hebraica é gamão. Ai, eu adoro. Então, mas é comum, mas Um dia eu vou aprender. eu gosto muito. Enfim, é muito comum, né? Minha esposa israelense, ela me ensinou, porque é muito comum lá no Oriente Médio o gamão, né? E às vezes meus horários são meio diferentes da maioria, né? São mais cheios nas pontas, então no meio do dia eu tenho um intervalinho para mim. Então que eu vou pro clube, faço meu exercício, tá. E às vezes eu passo por essa área de jogos, vamos chamar assim, e tem sempre um senhor diferente, né? Não sei mesmo, com um tabuleiro de gamão sentado Esperando sozinho. Esperando chegar E alguém. muitas vezes eu falo assim, você quer jogar? Ele falou, tava esperando você. Não tô esperando, ele nem me conhece. Tava esperando alguém, né? E fica ali, e não é nem sobre o jogo, porque você fica ali, joga 2, 3 partidas, que seja 10 minutos, 15 minutos, já fez o dia. Ele vai chorar de novo. Não, acho que é bonito, assim. É lindo, né? Porque assim, era fácil para mim seguir meu dia. Vou pra minha academia, tomar meu banho e sair correndo, porque eu tenho próxima coisa pra fazer. Isso é empatia. É a forma de você olhar pro lado, e talvez não seja o meu lado de esperança, mas seja o lado que eu posso inspirar a esperança. E aí isso que acho que a comunidade traz. E você pode ter uma troca incrível ali. Como eu já tive. Compre a encrenca dos outros e resolva. Às vezes você vai para ser empático e você é ajudado, né? Muitas vezes. Compre a encrenca dos outros que a sua encrenca desaparece. É sempre assim. Não é? Muitas vezes funciona. Gente, foi um papo legal, hein? Achei que esse tema aqui tá era mais esperançoso? Esperança para mim é congênito. Eu não consigo viver de outra forma, mas cada um é cada um. Né? Acho que é importante a gente cultivar. Acho que não acho que é uma garantia. Não é uma garantia. Nada é garantido nessa vida. Assim, a única coisa que é garantida é a incerteza na nossa vida. Está garantido. A morte também. A morte é garantida, né? Um step é uma em direção passagem. a uma passagem. Mistério.
É isso, não é só para lembrar de cultivar sempre, porque não é óbvio. E a gente vai precisar dela em muitos Gente, Muito, cada temos vez mais. mais um episódio, né, Marcelo? Você vai ter que voltar para fazer mais 6 com a gente aqui, porque tem sido tão legal, né? Pelo menos Muito, eu tenho eu curtido amo. muito. Prazer é tudo mesmo. Só chamar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tchau, Estejam gente. muito esperançosos agora. Tchau, tchau.